Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. Semana de 3 de novembro a 9 de novembro de 2020, moral de notícias. Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos após vitória na Pensilvânia. Ex-assessora admite rachadinha e Flávio Bolsonaro é denunciado. Amapá. Moradores protestam contra a falta de energia em Macapá. Após Câmara, Senado derruba veto de Bolsonaro por 64-2 e desoneração será prorrogada. E a falácia do estupro culposo. Essas coisas que só acontecem no Brasil. Então vamos para aquela aulinha de destaque. Então vamos lá para a aulinha de destaque. Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos após vitória na Pensilvânia. Então, depois, não é, de toda aqueles dias e noites que muita gente, como eu, ficou ali acompanhando se sai ou não sai o colégio eleitoral, que no mínimo 270 votos dá ao candidato que disputa a vitória final. E finalmente agora nós podemos saber, e nem todos, mas vamos comemorar a vitória do então ex-vice-presidente do Barack Obama por 2 gestões e também senador aí de uma longa carreira política, pautada ainda bem, não é, por nenhuma lisura aí, nenhum arranho na sua longa carreira, que começou como vereador e foi até o Senado, o Joe Biden. Então, é óbvio que as coisas vão mudar bastante a partir do ano que vem. A posse será no dia 20, mas é claro que você já sabe que até então, né, até agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não reconhece a vitória do Joe Biden. Aliás, não é só ele que não reconhece a vitória do Joe Biden. Nós também temos um exemplo muito claro aqui na América Latina e América do Sul de um outro mandatário que insiste em não reconhecer. Umas coisas que, como eu falei agora aí há pouco, só acontecem aqui no Brasil, mas o vencedor da eleição já deu o recado. Terá uma comissão científica, isso que é importante, científica, para cuidar disso que é hoje um dos maiores problemas no mundo, Covid-19, né? O então vencedor da eleição vai tratar o assunto com uma visão científica e também responsável, porque concordem ou não, até o ano passado, a essa altura do campeonato, 2019, o Trump era apontado como o vencedor da reeleição. Não havia a menor sombra de dúvida que Donald Trump ganharia a eleição em 2020. Mas, ainda bem, sempre vai ter aí um mas, aliás, não foi só um, foi mais de um. Quando a gente começa o ano de 2020 e o Covid-19 começa a matar milhares e milhares de americanos nos Estados Unidos, claro,
a forma com que tratou o tema foi arranhando, sim, o projeto de reeleição do presidente Trump. Inclusive, ele até tentou mudar a eleição para o ano que vem. Não colou. E aí a estratégia foi desqualificar o voto pelo correio, porque tudo indicava, autoridades sanitárias já apontavam isso, que o ideal lá no final do ano, no voto para reeleger ou não o presidente Trump, os correios deveriam sim ser usados. Inclusive em 2016, o próprio presidente Trump votou pelo correio, algo que ele agora insiste em desqualificar. Então, e para piorar, né, o projeto de reeleição, veio aquela morte trágica do George Floyd e a forma com que tratou o assunto, o presidente, como ele tratou o assunto, também arranhou mais ainda o projeto de reeleição de Donald Trump. Ficou muito claro, apesar de ter sido bem votado, aliás, uma outra coisa que a gente não pode esquecer foi o recorde, né, de número de eleitores que compareceram para votar. As pessoas, foi um recorde que o Joe Biden é hoje o presidente eleito com o maior número de votos da história dos Estados Unidos. Ele superou o Barack Obama. E isso tudo, a forma com que, né, voltando lá, a forma com que o presidente Trump tratou o tema, né, das manifestações que começaram a pipocar pelo país por causa da morte do George Floyd, ficou evidente que ele é uma pessoa totalmente despreparada para lidar com temas cruciais internos dos Estados Unidos. Porque para temas externos, tirando a América Latina, a trajetória dele também não foi lá muito boa. Haja visto aí o que aconteceu com a Coreia do Norte. Muito barulho para nada, né? A forma com que ele tratou as questões do Oriente Médio, só favorecendo Israel, que curioso, né? E favoreceu Israel. E um dos primeiros chefes de Estado a parabenizar Joe Biden foi justamente Benjamin Netanyahu. Não é curioso isso? Eu acho, não sei você, candidato, mas eu acho. O Benjamin Netanyahu teria tudo para dizer assim: olha, eu só vou dar parabéns para o vencedor quando tudo ficar às claras. Não. O Benjamin Netanyahu já mandou os parabéns para Joe Biden, ou seja, ele deu um tchau querida para o Donald Trump. Donald Trump é, de fato, página virada. E como é comum nos Estados Unidos, né, os últimos 70 dias do presidente, porque até dia 19 de janeiro de 2021, o presidente Trump é o presidente americano, eles chamam isso de pato manco. No caso aqui do Trump, eu acho que nem vai ser pato manco, vai ser aquela tartaruga que fica com o casco voltado para baixo e as perninhas para cima, porque não sabemos como será essas semanas de governo Trump. Não temos a menor ideia. Assim como não temos também a menor ideia o que vai acontecer com o nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? O atual presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o Eduardo Bolsonaro, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esses três nomes também não têm aí, lá na frente, um futuro muito promissor, já que o Biden, como democrata que é, já deu aí o seu recado. Fechou? E continuando aqui o nosso top atualidades, ex-assessora admite rachadinha e Flávio Bolsonaro é
denunciado, apesar de que ainda não obtemos a resposta para aquela pergunta, né, o que 89 mil reais como é que eles foram parar na conta da primeira-dama, mas esse tema rachadinha lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro nunca foi e não será segredo para ninguém. Temos que admitir, não é o Flávio Bolsonaro que inventou isso e também não é o único que se beneficiou disso. Não é? Mas sabemos que a bandeira do atual presidente é, sim, um país que não tem mais corrupção. Então, a Polícia Federal e os órgãos competentes têm sim que investigar aí o filhote do presidente. Relação: esquema de corrupção e imunidade parlamentar. Sugestão de leitura: entenda como funciona o esquema de rachadinhas na Alerj. Amapá: moradores protestam contra a falta de energia na capital Macapá. Teve aí um incêndio, a distribuidora lá entrou em colapso e lá se vão vários dias, que aliás é o estado do presidente do Senado, né, o Alcolumbre, que ficou muito irritado com a demora que o governo federal demorou para tomar, não é, para atender a isso. Afinal de contas, você ficar sem energia durante dias é muito complicado. Relação: energia elétrica e governo federal. Sugestão de leitura: apagão no Amapá. Entenda as causas e consequências da falta de energia no estado. Após Câmara, Senado derruba veto de Bolsonaro por 64-2 e desoneração será prorrogada. E não adiantou o presidente ter apoio do Centrão. Tomou de lavada, vai ter que dormir com esse barulho e, como já foi dito aqui, essa história de desoneração vai sim continuar, goste ou não o governo federal. Relação: orçamento da União e Receita Federal. Sugestão de leitura: a fim da desoneração da folha de pagamento. Entenda seus impactos. A falácia do estupro culposo, não é? Claro que você deve ter acompanhado isso, principalmente pelas redes sociais. Não é surpresa algo absurdo como isso acontecer no Brasil, onde a vítima é chamada de culpada, não é, indiretamente, nas entrelinhas. Ela já foi julgada, principalmente pelas fotos, né, como disse o advogado, né, do estuprador, que foi inocentado. Ou seja, um país que é o quinto que mais mata mulheres no mundo, não é nenhuma novidade essa história de estupro culposo. Não deve ser. Relação: justiça no Brasil e conservadorismo. Sugestão de leitura: estupro ainda é estupro, mesmo que ocorra sexo consensual mais tarde. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E esperamos aqui no NEAF que você tenha escolhido a alternativa E. Isso mesmo, o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. Que é muito importante, mas não foi o suficiente. Essa questão virou uma questão muito cara para a atual administração federal brasileira. O presidente Trump havia prometido, depois voltou atrás, depois disse que apoiaria a próxima candidatura, mas, como já sabemos, e já foi dito aqui, o Trump
já era. Hasta la vista. Vai ter que pular o muro. E como é que vai ficar essa história agora dos Estados Unidos apoiar ou não a entrada do Brasil na OCDE? Aguarde mais emoções. E vamos para o desafio dessa semana. A disseminação do Covid-19 pelo mundo ajudou a aprofundar a atual crise do petróleo. A queda nos preços da commodity nunca foi tão profunda. Essa crise também atingiu a OPEP+. A tentativa de um acordo na reunião em dezembro de 2019 só mostrou que os membros da OPEP+, não estão falando a mesma língua. Um importante membro dessa organização, e também grande produtor, ganhou destaque, sendo esse país um dos influenciadores da atual geopolítica. Aponte abaixo quem é esse país. A. China. B. Estados Unidos. C. Reino Unido. D. Rússia. Ou E. Índia. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 3 a 9 de novembro de 2020. Esperando que você tenha gostado, esperando que você tenha comemorado a vitória de Joe Biden e prometendo votar a semana que vem. Um abraço! Saudações amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades, beleza? Grande abraço, até!